eu diria, é uma história mais sobre obsessão. É como assistir Baby Girl, é como assistir 50 Tons de Cinza. Olá, eu sou a Thais, se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. E se você é um inscrito retornando, seja muito bem-vindo de volta. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que tem dominado pelo menos a minha timeline, o novo trailer da adaptação de O Morro dos Ventos Uivantes. Like a dog to the end of the world. Se você não passou pela fase da adolescência de ler O Morro dos Ventos Uivantes, porque ele era o livro favorito da Bela de Crepúsculo, convenhamos, e não conhece essa história, esse livro é considerado um clássico da literatura mundial, um clássico da literatura inglesa, escrito pela Emily Brontë. Ele se passa no século XVIII e ele basicamente, bem basicamente, conta a história de duas pessoas que se apaixonam, mas não têm a permissão ali de viver o amor deles, o romance deles. Mas ele principalmente aborda coisas como o ciclo de violência, abuso, preconceito e vingança. Então, assim, ele é um romance, mas ele não é uma história de amor, por assim dizer, apesar de ter uma história de amor dentro desse livro. E eu diria, é uma história mais sobre obsessão. E, obviamente, não é a primeira vez que O Morro dos Ventos Uivantes vai ser adaptado para o cinema. Existem várias outras versões que já foram feitas antes. Ele é um romance clássico, como eu falei, que já marcou várias gerações. Então, o que essa adaptação agora que está para ser lançada em 2026 teria de diferente? Por que motivo o trailer teria causado esse transtorno todo? Por que ele teria causado tanta indignação nas pessoas? Sobretudo as que leram o livro. Bom, na verdade, a discussão começou lá atrás, quando foi anunciado quem estrelaria nesse filme. Alguns meses atrás foi anunciado que a Emerald Fennell, que é a diretora dirigindo esse filme, havia escalado para o papel principal da protagonista, Catherine, a Margot Robbie, e que ela havia escalado para o papel principal do protagonista, o Heathcliff, o Jacob Elord. E assim, as nossas opiniões, se eles seriam bons atores para interpretarem esses papéis no sentido de competência, é um caso à parte. Mas no caso da fidelidade aos personagens, não exatamente. A primeira discussão que as pessoas levantaram é que a Margot Robbie seria velha demais para interpretar a Catherine. E não no sentido machista, eugenista, hollywoodiano de ai meu Deus, ela é muito velha para fazer esse papel, tipo, a gente tá acabada pra Hollywood. Absolutamente não. A Margot Robbie continua uma mulher absolutamente, extraordinariamente linda, não só normal, regularmente, mas para os padrões de Hollywood também. A questão é que a Catherine, ela tem 16 ou 17 anos e ela não chega a passar dos 20 anos, entende? Então, assim, a Margot Robbie hoje em dia, não sei exatamente quantos anos ela tem, mas definitivamente ela não passa a impressão de uma menina nos seus ali 17, 18 anos. Outro ponto que as pessoas levantaram é que a Margot tá loira nesse trailer e a Catherine, ela é notoriamente morena na descrição do livro, o que não seria algo tão absurdo assim. Eu acho que a questão de aparecer não tão jovem é mais relevante nesse caso. Não é um enorme problema, mas quando a gente tá falando de manter a fidelidade da obra, não tá mantendo. Agora, uma outra questão que eu consideraria muito mais importante é que, se você leu O Morro dos Ventos Uivantes, você sabe que ele não é um livrinho leve, inspirador, reflexivo, assim, tranquilo. Ele é um livro depressivo, ele é um livro macabro. E, e a ideia que a escrita te passa é que todos aqueles personagens ali, eles, bonitos ou não, eles têm uma energia mais animalesca, uma imagem mais rústica, sabe? Não necessariamente pessoas que estão tão obviamente dentro do padrão de beleza hollywoodiano, entende? E assim, obviamente que hoje em dia, quando as pessoas estão produzindo filmes, é muito difícil quando você quer fazer um filme de época, não passar uma imagem, eh, sei lá, que não condiz, porque todos os rostos estão alterados e muito mudados, então não tem praticamente nenhum ator que ainda tem uma cara antiga, sabe? Tipo,
Keira Knightley no seu auge, que tinha um rosto que, na minha opinião, era feito pra fazer filmes de época. No entanto, com um esforço de caracterização, seria possível. Eu diria que Nosferatu, apesar de a gente ter ali atores que não têm um rosto antigo, não tem essa imagem atemporal, essa é a palavra que eu estaria buscando, como, por exemplo, a Lily Rose Depp, mas ainda assim, com a caracterização que eles fizeram, toda a estética que eles fizeram do filme, ainda passa essa ideia de que, de fato, é um filme de época, sabe? Não fica parecendo que eu tô vendo uma sketch do TikTok. Só que a maior discussão de todas, eu diria a mais importante, é a decisão de escalar o Jacob Elord, que é um ator estupidamente branco e americanizado, para interpretar o Heathcliff, que no livro é uma pessoa não branca. Na história, né, no livro, o Heathcliff ele é adotado quando criança por uma família branca de classe média. É bem claro isso no livro, que ele não era da mesma raça que essas pessoas. Tanto que quando o pai adotivo dele morre e o irmão adotivo mais velho assume ali o comando da casa e das finanças, da propriedade, etc., é que a vida dele meio que se transforma muito, porque é ali que ele começa a sentir, ali que ele começa a ser tratado de maneira muito cruel e bastante preconceituosa. É ali que começa para ele ficar bastante explícito que ele não era igual a essas pessoas. Se acredita pelo texto que o Heathcliff seria de ascendência romani, ou no mínimo miscigenado. Romani, ao contrário do que eu achava quando era criança, não tem a ver com Roma, na verdade tem a ver com o povo cigano. Mas também essa implicação é para dizer que o Heathcliff não tinha características físicas de pessoa caucasiana branca. Não tinha cor de pele branca, não tinha traços de pessoa caucasiana branca. E isso é extremamente importante porque é essa diferença que faz ele ser tratado de forma preconceituosa, porque ele não tinha como ser lido como branco. Então, o Heathcliff, que tinha uma paixão pela meia-irmã adotiva dele, a Catherine, quando vê ela se casar com um vizinho rico, branco e tal, ele fica ainda mais transtornado, é a gota d'água pra ele vai embora, e ele vai embora determinado a se vingar da família. Depois de um tempo, ele retorna para um local com muito dinheiro, ele compra a propriedade e aí ele determina assim, o objetivo da vida dele, torturar a próxima geração de todo mundo que tratou ele mal no passado. Então, o fato dele ter sofrido preconceito por não se enquadrar, né, no padrão ali daquela família é muito importante na história, porque é o que fomenta todo o preconceito que ele sofre no livro. É a ambiguidade da etnia dele que torna tão fácil com que ele seja ostracizado, tanto pelos membros da família quanto pela sociedade em si. E é todo esse tratamento que instiga a sede de vingança dentro dele, que vai incitar vários outros acontecimentos no livro. Então, assim, não incluir esse contexto, tornar o Heathcliff um personagem branco numa adaptação, é uma decisão deliberada, porque muda o contexto da história. Como eu falei, o Morro dos Ventos Vivantes é um romance, mas ele fala sobre muito mais do que amor romântico. Ele discute trauma, ele discute ciclo de abuso, ele discute poder. E raça e classe, elas têm um papel importantíssimo na discussão que essa obra aborda. E assim, é claro que já houveram outras adaptações em que escolheram atores brancos, assim, com uma etnia um pouquinho, talvez, dúbia, para poder interpretar o Heathcliff. Não estou dizendo que vai ser a primeira vez que isso acontece. Porém, a gente tá em 2025 e eu diria que a gente sabe melhor agora, sabe, do que fazer isso e deixar passar despercebido. Mas como se toda essa discussão não fosse suficiente, depois que o trailer saiu, outros pontos foram levantados pelas pessoas. Eu não vou colocar o trailer aqui para não correr o risco de eu tomar um strike, mas eu vou descrever as partes mais importantes dele para você, caso você não tenha tido o prazer ou desprazer de assisti-lo ainda. Bom, a primeira coisa que você percebe assistindo o trailer é que erótica é um tema muito forte nele. E não é que não tenha um pouquinho de erotismo no livro original, no sentido de que não é que não tenha, mas pode ser um amor sensual. Só que nesse trailer é um tom meio fora. No livro, a Catherine e o Heathcliff, eles têm uma paixão obsessiva um pelo outro. Mas é meio que justificada pela imaturidade, da juventude dos dois e tal. Eles têm, tipo assim, um romance que é mais aspiracional e bruto, sabe? Não existe uma cena gráfica de sexo no livro.
Enquanto que no trailer, pelo pouco que a gente podia observar da interação entre os 2 personagens, ficou algo como um filme erótico moderno. É como assistir Baby Girl, é como assistir 50 Tons de Cinza. A Catherine, pelo menos no que mostrado nesse trailer, tem uma fixação pelo sex appeal do Heathcliff. Ela tá, tipo, alucinando momentos sexuais com ele. É algo muito provocativo e, obviamente, foi colocado no trailer com a intenção de chocar. Mas a dúvida que fica é: será que esse é o tom do filme? Ou será que foi uma escolha para chamar atenção quando o trailer foi lançado? Levando em consideração que a diretora desse filme é a mesma que dirigiu Saltburn, que é uma sátira bastante erótica, com uma vibe bem, como que eu posso dizer, estranha, leva a gente a crer que a ideia do filme é ter bastante erotismo nele mesmo. Outro ponto que as pessoas levantaram é que a estética desse trailer é muito confusa. Porque, assim, os sotaques dos poucos diálogos que a gente escuta e os trajes, eles não fazem jus ao período histórico em que Morro dos Mortos-Vivantes se passa. Histórico nenhum, fica um pouco difícil de tentar determinar. Por exemplo, eles mostram a Catherine vestida no que, muito obviamente, é um vestido de noiva branco. E naquela época não existia esse costume da noiva usar branco ainda. Agora, você poderia argumentar que não é justo a gente julgar o filme apenas pelo trailer, já que a obra completa não saiu ainda e você estaria certo. A gente só vai poder, de fato, formar uma opinião justa sobre o filme quando o filme sair. No entanto, o que outras pessoas têm especulado é que, a julgar por todos esses fatores, essa adaptação não seria uma adaptação direta do livro, seria, quem sabe, talvez, uma releitura da obra, uma versão moderna de O Morro dos Ventos Vivantes. Surgiu essa teoria. No pôster do filme, pôster escrito Wuthering Heights, que é o nome do filme em inglês, o título tá entre aspas. Então, poderia ser porque ele é uma versão de O Morro dos Ventos Vivantes e não a versão de O Morro dos Ventos Vivantes. Não sabemos. Outro ponto é que a gente vê no trailer meio que única e exclusivamente a Margot Robbie, que vai interpretar a Catherine, e o Jacob, que vai interpretar o Heathcliff, interagindo. A gente não vê outros personagens. Só que no livro, a história ela não se concentra só na Catherine e no Heathcliff. Existem outras gerações que o livro vai contando a história, outros personagens. Justamente porque o livro é sobre o ciclo de abuso, trauma generacional, etc. e tal. Então, isso poderia ser outro sinal de que o filme não vai ser exatamente fiel à obra, que vai focar mais nesses 2 personagens. As pessoas também não gostaram muito de ter uma música da Charli XCX, né, Forever, High do Bright Summer, no trailer do filme, e depois ter sido anunciado que vão ter outras músicas dela no filme, na trilha sonora no filme, porque o estilo de música que a Charli faz não é exatamente o que você escolheria para contrapor com uma peça de época. Mas, assim, misturar o moderno com o antigo é algo de se esperar em adaptações, sabe? Isso não, para mim, não é algo de todo que fomenta a teoria. Tudo bem que quando a gente tá falando de um clássico, a gente espera algo mais acurado, mais fiel à época. Porém, ao mesmo tempo, a gente não tem super certeza se vai ser exatamente fiel, e parece que não. Então, se de fato vai ser uma releitura, uma versão moderna, faz bastante sentido que eles tenham escolhido colocar uma artista que tá super em alta nesse momento, que representa, né, o pop atual, o zeitgeist. Em geral, assim, apesar disso tudo, o trailer é muito bem feito, tá? Ele cumpre o seu papel de te deixar intrigado e com vontade de descobrir como é que vai ser o filme. Ele é bonito, esteticamente, a fotografia é agradável, mas mais uma vez é muito concentrado no erotismo, o que pra mim não é necessariamente um problema. Pode ser também só uma forma de gerar burburinho e rage bait. Afinal, no fim do dia, a produtora e a empresa que vai passar o filme no cinema só quer dinheiro. Só que, até onde eu vi, ninguém tá se opondo necessariamente ao fato de ter uma nova adaptação moderna do Morro dos Ventos Vivantes. As pessoas só não queriam exatamente uma versão booktokizada, spice romance, sabe? Dark romance, talvez. Que é o que o trailer faz muito parecer que o filme vai ser. Por outro lado, como eu falei, a diretora desse filme é a mesma que dirigiu Saltburn. E se você assistiu Saltburn, ou no mínimo sabe do que é a história
trata e o conteúdo que aparece no filme, eu não acho que deveria nos surpreender tanto que o tom dessa adaptação de O Mundo de Ondas Vivantes vai ser assim provocativo e estranho e desconcertante. Ainda é muito cedo para dizer se o filme vai fazer jus à obra, mas tudo até aqui indica que não. Então eu torço para que seja de fato uma versão moderna e principalmente porque me incomoda muito o fato deles terem escolhido um ator branco para interpretar o Heathcliff. É o que me incomoda mais, o geral. Quando eu digo fazer jus à obra, eu quero dizer sobre o valor da obra em si, sabe? Sobre a discussão que ela aborda, o peso que ela traz. Eu não me importo se o filme for erótico, se tiver sexo ou não. Não me importa se o tema central da história, se as discussões importantes que ela aborda vão ser tratadas nesse filme também. Bom, e é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você já assistiu o trailer, se não assistiu, se você já leu O Morro dos Ventos Vivantes, se ficou interessado em ver agora, o que você espera desse filme. Enfim, conte pra mim a sua opinião. Com certeza, quando esse filme sair, eu vou ter que assistir pra trazer as minhas percepções aqui também. Quem sabe futuramente uma review de O Morro dos Ventos Vivantes. Quem sabe no futuro vídeo analisando esse clássico. E é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, tá? De se inscrever aqui no canal, tem vídeos novos toda semana analisando séries e filmes antigos e livros. E também não esquece de me seguir lá no Instagram, onde eu conto pra vocês o que eu tô achando em tempo real das séries que eu tô assistindo. Um beijo e até o próximo vídeo.